Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Pedro. Olá, Mia, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre a voz interior. Tu não me tinhas dito. A voz interior, ou as vozes interiores. Ufa. O que é que são e o que é que fazemos com elas? Acho que hoje vai dar pano para mangas. Sim. Antes de arrancarmos, só fazer mais uma vez o convite para se juntarem à Academia de Neuroestratégia, que já está em pleno andamento, já está a bombar com conteúdos semanais. Portanto, ao juntarem-se agora à Academia, entram num projeto que vai decorrer até final deste ano. Portanto, são 6 meses de grandes estratégias de desenvolvimento pessoal. Divertido, Leve. sim. Olha, logo no arranque da Academia, eu partilhei uma aula inteira com as melhores estratégias do Marco Aurélio, estratégias que andam muito em redor do estoicismo. E depois seguimos com as melhores estratégias mentais do Buda. De todas as pessoas, olha quem eu fui buscar para nos ensinar estratégias incríveis que nos podem ajudar muito a melhorar a forma Estou a gostar desta como tua pensamos ideia. e sentimos. Desta tua ideia de... Porque estás a pegar em coisas já bastante conhecidas, mas a extrair esta questão Das estratégias. das estratégias. Certo, Estou a e ao longo gostar destes 6 meses vou partilhar as melhores estratégias de alguns dos grandes nomes da filosofia, no fundo do pensamento sobre a natureza humana. Torna as coisas muito mais práticas, não é? E Certo. muito mais aplicáveis, sim. Certo. Boa curadoria. Sim, boa. Acho que é uma boa altura para te juntares a este projeto e fazeres de 2026 um ano assim forte de progresso e desenvolvimento pessoal, que, entre outras coisas, também te vai ajudar a lidar melhor com as vozes interiores. Pois é, conta-me lá qual era a tua ideia com A esta minha ideia, nós só temos acesso direto à nossa própria experiência, não é? Certo. E quando nós dizemos a alguém, falamos a alguém de a minha voz interior, não é? A cada pessoa, reportando-se à sua experiência, aquilo tem um determinado significado, uma determinada experiência pessoal, não é? Portanto, se eu te perguntar, Mia, o que é que te diz a tua voz interior? Eu não sei muito bem o que é que tu fazes com isso, eu sei o que é que eu faço com isso. E esta referência à voz interior aparece muitas vezes, há muitas pessoas que falam sobre isto e há pessoas que dizem, há pessoas que têm grande desconfiança, tens de ter cuidado com a tua voz interior, porque ela às vezes está-te a dizer coisas para te enganar e não sei o quê. Outras pessoas dizem, confia sempre na tua voz interior. Né? E eu acho engraçado nós fazermos estas afirmações de confiança ou desconfiança, mas sem primeiro discutirmos o que é isso e perguntar à pessoa o que é, quando eu falo em voz interior, o que é para ti? Tu tens uma voz dentro de ti? Tens muitas vozes? E como é que te relacionas com essas vozes? E quem é que se está a relacionar com as vozes? Tu e as vozes são coisas diferentes, não é? Porque há uma coisa que a mim sempre me fascinou, logo à partida, é a desconfiança. Quer dizer assim, eu tenho umas vozes dentro de mim, a minha mente tenta me enganar. Lembras-te, há uns anos o Gustavo Santos apareceu com uma coisa a dizer, a mente mente, não é? O nome diz tudo, não é? Que depois muitas pessoas e bem diziam, mas então é só em português, porque noutras línguas isso não acontece. Só quem tem uma mente em português é que este fenómeno acontece. Mas quando nós dizemos, a minha mente mente-me, mas o que é a minha mente? Eu neste momento estou a pensar e entrar em contacto com a minha mente a partir de onde? De um espaço que não é a minha mente? Olha, espera aí. A tua voz interior tem uma voz? Tu ouves mesmo alguma coisa dentro da tua cabeça? Sim. Eu também. Sim. Está sempre a comentar, sempre. Sim. E é uma coisa, quer dizer... Quando lês também? Quando lês também ouves? Sim. Também eu. Quando leio também... Há tempos ouvi alguém a dizer que nem toda a gente... Nem toda a gente. Não, quando eu faço aquilo que normalmente se designa de speed reading, não é? Que é utilizar as estratégias para ler mais rápido, leio sem essa voz. Aliás, por isso é que acelera bastante. Certo. Mas isso é outro tema. Sim, estava só a pensar, porque a voz interior
para muitas de nós tem mesmo é mesmo uma voz. Sim. Não é? Sim, é uma voz e que nós identificamos como sendo nossa. Certo. Não é? Só por ser uma voz completamente diferente, se calhar meio hesitante. Com um sotaque diferente. Sim. Sim, mas a voz interior também pode falar em muitas línguas, se falarmos muitas línguas. Pode falar com sotaque e tu consegues fazer simulações, porque é quase como é uma. Nós ouvimos coisas, não é? Por exemplo, tu agora deves estar a ouvir algo que tu achas que é a minha voz Aham. e que para ti ela está a chegar de fora, não é? Enquanto que há outras coisas que tu também ouves, mas tens a sensação que vêm de dentro, não é? E consegues discernir facilmente entre essas duas coisas, não é? Que vem de fora e o que vem de dentro. Mas quando acontece dentro, é tipo, tu prestas atenção a isso, não é? Por isso que até quando se faz aqueles exercícios mais de autoconhecimento, ou até um exercício para te ajudar a entrar num estado meditativo, às vezes propõe-se, presta atenção aos teus pensamentos agora, não é? E nós prestamos atenção e dizemos que há aqui uma voz, não é? E nós normalmente dizemos, olha que engraçado, há aqui uma voz. E continua a ser uma voz que está a dizer isso, não é? Então temos esta experiência da voz. É interessante nós percebermos que se estamos a ouvir a voz, parece que há aqui uma separação entre a voz e aquilo que ouve a voz. E eu acho que é esta experiência que faz com que muitas pessoas se dissociem da voz. E por isso depois digo, a voz está-me a tentar enganar, ou a voz é a minha essência a manifestar-se, depois atribuem-lhe um determinado significado. Mas quem está a atribuir o significado parece que é uma entidade externa. Não é? Há uma senhora que é Peggy O'Mara. Peggy O'Mara ou Peggy O'Hara? Peggy O'Mara. Que tem assim uma citação que às vezes circula aí, principalmente no mundo da parentalidade, que é aquilo que diz aos teus filhos torna-se ao teu filho torna-se na sua voz interior, né? Que a qualidade dessa voz interior nesse pressuposto, né? É que aquilo que nos foi dito muitas vezes e muito repetido, o tom utilizado, sim, a qualidade dessa comunicação, se for uma comunicação muito julgadora ou mais incentivadora, né? O tipo de comunicação que isso depois determina como é que depois se exprime a tua voz interior. Nas conversas que eu tenho com outras pessoas sobre esta voz interior, acontecem alguns reportes bastante interessantes, não é? Por exemplo, há pessoas que dizem que elas sentem que têm assim uma voz com quem elas nem sempre se identificam muito, que é uma voz, que é a voz do automatismo, não é? Acontece alguma coisa e tu tens um primeiro pensamento e observas esse pensamento e depois às vezes podes nem te identificar com ele, não é? Certo. Por exemplo, podes ter um pensamento altamente julgador em relação a alguém e logo a seguir nem te identificas com isso. Pá, eu nem sou de julgar as pessoas e agora tive este pensamento julgador e nem me identifico com isto, Mas não é? agora ouvir-te a dizer essas coisas é como se houvesse uma coisa é o pensamento, outra é a voz interior. Mas como é que diferencias as Então, duas coisas? nisto que tu disseste, parecia-me que o pensamento era julgador, mas a forma como eu comento o pensamento, né? Ou Sim, comento o comentário, sim. é que é a voz interior. Ok. Então, como é que Não sei se é assim, nunca tinha pensado Não, nisso. Eu não, estava a ouvir a dizer agora. é isso, porque quando as pessoas falam, por exemplo, dizem assim, a voz interior fala a tua verdade, não é? Portanto, confia na tua verdade. Pá, e eu, não é, que eu digo assim, ok, vou prestar atenção à minha verdade. E a minha sensação é, espera aí, não há uma verdade, há muitas verdades. Muitas. Porque às vezes tenho a voz interior está-me a dizer faz isto, mas logo a seguir está-me a dizer não faças isto. Yeah. Não é? Mas para algumas pessoas isto é muito claro. Tipo, segue a tua Pelo voz. menos é o que elas dizem. É o que elas dizem. E eu acho, isto agora portanto, é a minha teoria. Não é? Estás preparada para a minha teoria? Tô. A minha teoria é que quando nós conseguimos observar esta voz, ou seja, temos o tal pensamento através de palavras e que nós, como que conseguimos ver ou ouvir essas palavras, elas são, uma parte do nosso sistema que conseguiu produzir um pensamento suficientemente intenso para ele ultrapassar aqui um determinado limiar. Não é? É quase como, imagina que tens aqui uma infinidade de pensamentos a acontecer e há um que é suficientemente forte
para se separar de todos os outros e de repente aparecer e pode ser visto, não é? Imagina que os outros estão todos assim, sei lá, no escuro ou atrás de uma parede e há um que de repente aparece ou é projetado, ok, eu agora consegui ver este, mas os outros todos também estão a acontecer, mas este sobressaiu e parece que sobressai um de cada vez. Este sobressai, mas a seguir outro, e depois outro, e depois outro. Ficamos confusos. Certo. Mas, por exemplo, a parte do meu sistema que produziu o pensamento de devo fazer isto, não é? A seguir sobressai outra parte do sistema que diz não devo fazer isto. Mas a parte inicial diz assim, não, esta não é verdadeira. A verdadeira é a primeira que deve fazer. Essa é que é a minha voz. Mas a outra pode contra-argumentar e dizer, não, isso é o, sei lá, é o desejo, ou é o impulso. Esta que é a minha voz. Não é? E eu acho que em algumas pessoas, há uma parte do sistema que ganhou o grande ascendente e conseguiu convencer todas as outras que eu é que sou a voz verdadeira. E, portanto, há este discernimento de quando é deste sítio é verdadeiro, as outras são ilusão. E então eu acho, mas repara, isto sou eu a especular porque eu só consigo aceder à minha própria experiência e é aquilo que as pessoas me relatam e eu vou especulando depois com base nisso. E eu acho que algumas pessoas, houve uma parte do sistema que ganhou tanto ascendente, às vezes meio que indrominando e conseguiu ali através ou de estratégias de repressão, de tipo, está caladinho, tu não podes falar, ou de convencimento, conseguiu ganhar um ascendente tal que as outras partes do sistema dizem, pronto, ok, leva lá a bicicleta, tu é que és a voz, pronto, mas há muitas. E eu acho que é isso que faz com que algumas pessoas se sintam extremamente seguras de, não, isto é verdade, isto não é verdade. Esta é que é a minha verdade. E põem as outras coisas para o lado. Okay? Aquilo que eu depois observo na prática é que isto não é assim tão saudável como parece. Porque parece que é ganhar clareza, mas é muitas vezes à custa de anulares muita outra coisa que está dentro de ti. Okay? Isto é o que me diz a minha voz interior. Sim, a minha... Mas sim, eu estava aqui a pensar, estava a ouvir-te a falar e estava a pensar o que é que a minha voz interior diz sobre o Pedro, né? A minha voz interior... Qual delas? Pois, Eu sei, sim. há uma voz interior que diz que o Pedro é incrível, é a pessoa da minha vida, com que eu quero ficar velha, com que eu quero estar para tudo sempre. E mesmo assim, de vez em quando, há uma voz tipo, quero mandar o Pedro para o caraças, né? Quando fico chateada contigo. Depois, normalmente, a outra ganha. Sim. Não é? Lá está, porque a outra ganha um certo ascendente. Porque a outra satisfaz mais necessidades, talvez, Sim, né? sim. Propõe uma estratégia que até funciona melhor. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que a voz... lá está, não há só uma voz interior, não é? E aquela a qual nós escolhemos ouvir, no fundo, tem a ver com a velha questão da qual é a voz que melhor satisfaz as minhas necessidades. Sim. Não é? Qual é a voz que propõe as melhores estratégias para mim neste momento? Sabes que em muitas abordagens e propostas de desenvolvimento pessoal lança-se a ideia de que os teus pensamentos são só pensamentos, não é? Eles não são reais. Não são verdade só porque as pensas. Não são verdade só porque pensas, pensam, não é? E muitas vezes até se propõem, não é? Se tu observares durante tempo suficiente os pensamentos, percebes que eles chegam e partem quase como se fossem uma nuvem, não é? E tu não precisas te agarrar a nenhum destes pensamentos, ou o pensamento de eu sou isto, ou aquilo está certo, ou o que eu devia fazer é aquilo. Podes só observá-los, não é? E portanto, no fundo, estás a conectar mais com esta parte de ti que observa. Eu acho que isto mesmo nas práticas meditativas, eu acho que isto às vezes não é tão simples como isto, porque quando eu começo a dizer, pois é, estás a ver, agora estou eu aqui só a observar, mas já estou outra vez pensamentos de que sou eu a observar. Portanto, às vezes esta separação ela não é tão fácil como parece, e às vezes até acho que algumas pessoas quando me estão a descrever a sua experiência mais da observação, eu digo, mas como é que a pessoa separou a observação do pensamento do pensamento sobre a observação, que continua a ser um pensamento. Pronto, ok. Portanto, há pessoas que propõem isto, não é? Que é, não precisas, só porque estás a pensar não é verdade. Mas há outras pessoas que propõem exatamente o contrário. Se tu estás a pensar, é verdade, é a tua verdade. E segue
segue a tua intuição. A intuição também é uma voz, não é? A intuição é uma súbita vontade ou um pensamento, eu devia fazer isto, ou esta pessoa é perigosa, ou devo aproveitar esta oportunidade. Tipo, acredita nessa intuição. E isto é tudo muito difícil de estudar, não é? Mas as tentativas que vão sendo feitas ao longo dos anos, às vezes com métodos engenhosos de propor às pessoas que elas relatem o que está a acontecer dentro delas, em determinadas situações mais ou menos fechadas. O que têm mostrado é que só pelo facto de tu pensares numa coisa não quer dizer que ela seja verdade ou que ela seja boa, não é? Muitas das vezes, não é? Aquilo que eu acho que as pessoas estão a falar quando falam da intuição, quando eu tento trazer isto para a minha experiência e dizer assim, ok, tanto isto que eu senti agora, esta resposta muito rápida, muito automática, às vezes até física, a esta situação, parece-me ser aquilo que as pessoas descrevem como intuição. Quando eu fico ali com uma nota mental, a minha intuição nesta situação foi isto. Okay? Quando eu depois, mais tarde, com calma, olha, qual foi... Com a informação que eu depois recebi mais tarde, a minha intuição estava certa ou estava errada? Eu deveria ou não deveria ter seguido a intuição? Às vezes sim, outras vezes não. E às vezes a minha intuição mais tarde eu percebo que foi profundamente estúpida, ou ignorante, ou profundamente ineficaz. E quando há pessoas que me reportam que, eu tenho uma intuição, eu sei sempre, não sei o quê. Só que depois, a seguir, vão-me contar histórias da vida delas e aquilo não bate nada certo, não é? Tiveram relações com pessoas que não eram nada interessantes, fizeram más opções profissionais. Mas a intuição também, muitas vezes, lá está, é relatada a posteriori. Pois eu até tinha intuição, tinha o feeling de que aquela pessoa não é. Porque se nós quisermos ser um bocadinho científicos em relação a isto, nós devíamos tomar nota das nossas intuições, não é? Olha, tenho intuição de que... Podia ser a prática diária. Hoje a minha intuição diz-me que isto vai acontecer. Mas até agora todas as pessoas a quem eu propus este tipo de exercício depois chegam mais ou menos à mesma conclusão. E claro que alguém nos pode estar a ouvir e dizer, olha, no meu caso não é nada assim, eu tenho uma intuição, acerto sempre, não é? Ou eu tenho uma profunda noção do que é a verdade ou a minha verdade e quando me distancio dela as coisas correm mal. Ligando aqui um bocadinho ao trabalho da Lisa Feldman Barrett sobre as emoções e sobre o cérebro, no fundo o que eu acho que ela diria nesta conversa é que a voz interior, a intuição, é a forma que o cérebro arranja para tentar arranjar previsibilidade, não é? Porque o cérebro está a tentar sempre a tentar prever os cenários que vão acontecer, não é? Portanto, em princípio não seria muito mais do que isso que está assim mais fisiologicamente a acontecer, que o nosso sistema está a tentar fazer previsões, a avaliar o que poderá acontecer ou não. E às vezes vamos acertar e outras vezes não. Sim, e em alguns contextos tu podes ter tornado extremamente boa a fazer previsões. Exatamente. Daí que a tua voz interior normalmente... está certa, ou a intuição está certa. Não é? Portanto, não é muito mais do que... Não é nada mais do que isso. Não é na realidade. Sim, mas tu não tens situações ou tiveste situações na tua vida onde a tua voz interior, ou seja, os teus pensamentos à volta de uma situação e que até podem ter sido muito fortes e assim muito acompanhados de uma sensação de é mesmo isto, é mesmo isso, e depois não era. Estavas errada, estavas... Aquilo foi E eu ainda por profundamente cima, ao como lado. tendo a inclinar-me para a ansiedade, então a minha voz interior e a minha intuição não é que me conta coisas muito bonitas, não é? Os cenários são sempre Sim, mas bons. sim, mas para além de ser bonito ou menos bonito, é correto? Tipo, acerta? É válido? Claro que Ou às não. vezes não? Não, eu até diria que a maior parte das vezes, quando entro muito nessas histórias, né? Porque a voz interior conta muitas histórias, a mesma intuição é uma espécie de história. Muitas vezes exagera. Mas quando tu tens essa voz interior, que é, por exemplo, que é exagerada, que vê perigo, que começa a preocupar-se, começa a dizer, temos que fazer isto, porque não sei o quê. Depois aparece-te uma outra voz interior que diz, calma, isto é só a voz interior, isto é só a ansiedade a manifestar-se. Claro, e às vezes é mesmo essa. Mas esta é outra voz interior, é não é? outra que conta outra história. Sim. O que para mim é interessante é como nós podemos identificar-nos com umas vozes e não com outras. E eu acho que isto
Não sei, eu se calhar estou a ser exageradamente compassivo em relação a cada uma das vozes, porque eu às vezes tenho pena, digo, aquela voz que é uma parte do sistema a manifestar-se, está a ser considerada ilusória, ou estúpida, ou primitiva, e a outra está a ser considerada como sofisticada, correta ou verdadeira, né? E como, eu não sei se nós colocarmos a pessoa debaixo do microscópio, não é? Onde é que está a parte verdadeira e a parte falsa? Porque não é? Eu acho que, pá, eu pergunto isto às outras pessoas, não é? Repara, eu quando estou a falar destas coisas, não é que a minha experiência interior não encontra, claro que há algumas destas descrições, elas eu também tenho uma certa ressonância, ou seja, eu às vezes tenho uma experiência, eu digo, fogo, apareceu aqui uma coisa que parece mesmo mais profunda, mais, assim, mais basilar, mais, parece que é assim uma coisa mais essencial a manifestar-se, não é? Só que depois também tenho, ok, deixa-me analisar isto, acho que há pessoas para quem isto está muito seguro, esta é a minha essência, não é? A minha essência é isto. Eu estava a pensar, e quando estamos sob os efeitos de álcool ou substâncias, a voz interior pode mudar drasticamente. Qual é a mais verdadeira? Algumas pessoas vão dizer que vais fazer um retiro da ayahuasca e não sei o quê, e depois Não, nesse retiro a olha, tua voz interior, essa é que é a verdadeira. não, eu acho que depende das vozes interiores que já tens, porque há pessoas que tomam alucinogénicos e têm uma sensação de, pá, estive a tripar e todo o tipo de coisa, e todo o Se for tipo de álcool, em princípio, sim, vão dizer que não ouves sim, essa voz, não é? e tipo todo o tipo de ilusões, mas há outras pessoas que nesse momento dizem, por exemplo, com o ayahuasca, quando tomam DMT, dizem, olha, agora é que a minha voz interior realmente se manifestou, isto é que é a minha essência, Certo. e vão para um sítio que parece mais Verdadeiro, profundo, autêntico. que é mais verdadeiro que a própria verdade, não é? É mais real do que a própria realidade. E vão para esse espaço, não é? Eu tive, eu Certo, tive essa experiência certo. várias vezes, não é? Sim. Sim. Só que Mas essa era, confias mais nessa voz interior do que aquela que está aqui agora? não, acho que são outras facetas ou Certo. outros lados de mim. Eu acho é que, eh, portanto, quando eu digo eu acho que, lá está, é uma das minhas vozes interiores a manifestar-se e que provavelmente é uma voz interior que ganhou, lá está, um certo ascendente em relação às outras. Por exemplo, tu sabes que eu tenho uma grande necessidade de organizar pensamento, não é? Até há algumas pessoas que ouvem o podcast que me dizem, ó Pedro, eu acho sempre piada quando chega àquela altura em que tu dizes, ok, estás organizando ou resumindo, porque isto, há Sou mais uma, caótica. quer dizer que há uma parte de mim que tem uma grande necessidade de organização mental. Sim. A tua voz interior deve ser bastante mais organizada Sim. que a minha. Esta parte, quando se exprime dentro de mim, falo através do pensamento, não é? Certo. Logo eu estou a ter um pensamento, eu só sei aquilo que estou a pensar depois de já estar a pensar nisso, portanto é esta voz. Esta voz deve ter um certo ascendente pelas outras porque ela tende a falar muitas vezes, não é? Fala mais vezes do que a parte de mim, que também existe, que diz, pá, quero lá saber da organização, faz-te de uma maneira qualquer, ou isso não interessa para nada, depois morremos todos, não é? Esta parte também existe, só que tem menos ascendente, aparece menos vezes. Eu- o que eu acho que é fixe é quando estas partes todas se conseguem reconhecer e valorizar, e, mas isso deve ser a minha voz interior que acredita que é fixe. Sabe, Sim, nunca mas vamos sair daqui. há aqui numa espécie de árbitro quando entra muitas vozes. Mas o árbitro é outra voz. Pois, lá está. Não está acima de, é mais uma. Estava-me a lembrar a primeira vez que fui à televisão. Hum, Acho que foi a RTP, há muitos sim. anos. E estava lá sentada no sofá, eu ia estar num evento, e era para falar sobre o evento, e estava lá sentada, estávamos lá sentadas eu e mais duas senhoras, e veio a apresentadora, essa é uma apresentadora que ainda está na televisão, eh, que naquela altura acho que era relativamente nova na função, e ela chegou, não nos cumprimentou, só se sentou, pegou no iPad, como ler no iPad, não é? Aquilo é 1, 2, 3, estamos ao vivo, não sei o quê, em direto, e começou a fazer perguntas, mas não olhava para mim, fazia a pergunta, depois não olhava para mim Enquanto estavas a enquanto responder. eu estava a responder, enquanto eu estava a responder, ela estava a ler no iPad, estava Sim. totalmente desligada da minha resposta. E como foi a primeira vez, eu não estava nada habituada a isso, senti-me super insegura, e a única coisa que a minha voz interior
começou a dizer foi: e se saísses daqui? E se saísses daqui em direto? E esta voz tornou-se muito insistente, até me atrapalhou assim no meu... E tive de fazer um grande esforço para calar essa voz interior. Portanto, depois, como muitas vezes está na televisão, né, aquela dinâmica é muito comum e pronto, não interessa. Mas a voz interior mais forte de todas era: e se saísses daqui agora? Em Se princípio, te levantasses e em fosses princípio embora. não foi a mais forte, senão tinhas-te mesmo levantado, Mas não é? foi aquela que eu vi mais dentro Era da aquela que minha estava ali cabeça. mais. Aquela estava Que muito era forte. Que era uma voz que cuida da tua dignidade e estavas assim, estou aqui, a pessoa nem olha para mim. Certo. Foi... Só que havia aí outra que era muito mais silenciosa, mas de alguma forma me fez ficar sentada no sofá. Lembras-te da minha primeira experiência em direto na televisão, do que aconteceu? Não, Porque teve algumas parecenças, pá, eu já tive algumas vezes na televisão com pessoas super agradáveis, interessadas e interessantes, mas a minha primeira experiência foi, eu estava sentado no estúdio, na SIC, e a pessoa que me ia entrevistar, já sei. a pessoa que me ia entrevistar também chegou muitíssimo, era a primeira vez que eu estava em direto na televisão, portanto não estava assim nada confortável, e a pessoa sentou-se e disse só boa tarde e aproximou-se de mim e disse: eu não acredito em nada destas coisas. E depois olhou para a câmara, eles eram 3, 2, 1, boa tarde, não sei o quê, bem-vindos, estou aqui com o Pedro Vieira, e o Pedro Vieira é neuroestratega, não sei o quê, o que é um neuroestratega? E eu, pá, tinha pensado numa série de coisas, queria dizer no início e tal, e estava desconfortável, mas a voz que me apareceu nesse momento foi uma voz de: fogo, não acredito em nada destas coisas. Quer dizer, eu estou aqui desconfortável, é a primeira vez que estou, e ela, em vez de me ajudar, diz-me uma coisa que me podia deixar aqui meio em pânico. Eu agora ficava completamente à rasca. E então, a voz que me dominou e que geriu o meu comportamento e que falou, ela diz: então, o que é um neuroestratega? E eu disse: é uma pessoa que cria palavras como neuroestratégia para depois os outros perguntarem sobre isso. E ela fez assim, e eu, foi super estúpido. A tua voz interior foi mais resourceful do que a minha. Não, foi super estúpido e eu nem te sei explicar bem, não é? Aquilo não foi nada planeado, não é? Foi muito, lá está, automático, foi intuitivo aquela resposta, veio aqui desta voz que normalmente, como tu sabes, em mim nem... assim, esta voz assim mais sarcástica ou não sei o quê, nem costuma ganhar ascendente em relação aos outros, mas naquela situação avançou, eu acho que era porque as outras partes estavam assim meio em pânico, o que é que fazemos? E ela disse: eu sei o que é que faço, e foi por ali fora. Só que é engraçado, tu estavas a contar a tua experiência e disseste: eu tive aqui uma voz que de repente começou a dizer e se eu me fosse embora, e disseste: eu tive que a calar, tive dificuldade em calar. Quer dizer, quando disseste eu tenho que a calar, quer dizer que tu estás a associar-te com outra parte voz. de ti, não com aquela. É isso, não é? isso mesmo. E eu acho que é isso que todas as pessoas fazem. Só que umas têm mais noção disto, que é ok, há muitas vozes, eu às vezes associo-me com uma ou com outra, né? Com se outra quem é ascendente, é com essa que eu me associo, logo é essa que eu começo a chamar de eu, por isso é que digo eu associo. Só que essa também Sim. pode mudar de situação para situação, de contexto para contexto. Daí Claro, eu há bocado ter claro. dito aquela questão de que no fundo acabamos por escolher aquela que melhor satisfaz as necessidades daquele Claro. momento. Sim. Ou, em algumas situações, se calhar, quando dizemos ouve a tua voz anterior, é essa que podemos escolher ouvir. O que é que melhor satisfaz as minhas necessidades neste momento? Sim. Ou seja, Qual a voz? eu sou todas as... Exato. Eu sou todas essas estas vozes. versões, sou todas as vozes, sou todas as partes, né? Eu às vezes penso nisto também assim, metaforicamente, como há muitos pedrinhos, mas só há um micro. Yeah. E então há alguém que fica com o micro. Certo. E há sistemas em que o micro é uma coisa que vai sendo passada de mão em mão e às vezes até há um certo cuidado em dizer assim, opá, passa o micro para aquele que está lá no canto que ele nunca fala. Mas há outros sistemas onde há uma parte que controla muito o micro. E mesmo quando fala, quando as outras partes falam, nem chega a dar o micro, fica a segurar e diz, fala lá um bocado. Mas logo a seguir diz, atenção que isto não é verdade. E eu é que sou a verdade, eu é que sou a essência. Né? E quando um sistema está muito dominado por uma destas partes, esta parte pode soar
extremamente confiante. E eu é que sei quem sou. Tu não sabes, que andas aí confuso, és uma... Dás um micro a todos. Dás um micro a qualquer um. Aqui não. Eu sei. E isto passa assim como uma cena de confiança. E às vezes, por exemplo, eu que estou assim num mundo onde estou a conceber que eu sou muitas coisas e todas as partes e não sei o quê, de repente vejo alguém que está muito seguro de eu sou isto, e até posso sentir uma certa atração de, epá, a vida deve ser mais fácil se tu fores assim. E muitas vezes estas são as pessoas que se transformam assim em gurus e não sei o quê, porque eu sei qual é a verdade. Não é? Só que as minhas vozes interiores levam-me a desconfiar. Dizem que não é bem assim. Levam-me a desconfiar dessa cena da verdade e da essência e da coisa e dessa segurança toda. Porque depois, quando eu observo o comportamento, vejo que há muitas outras coisas que estão a acontecer e que nem batem certo com aquilo. Porque há muitas manifestações, não é? O Carl Jung ou o Freud iriam desconfiar bastante destas descrições, porque iam dizer, está tanta coisa a acontecer ao nível do subconsciente, ou do inconsciente, ou até do inconsciente coletivo. Há tanta coisa a acontecer para além disso. Mas há pessoas que acho que simplificaram muito a sua vida interna, dizendo, isto, esta Sim. voz. Não é? E de fora, essa certeza pode parecer muito aliciente, não é? Sim. Agora, eu não estou assim propriamente em sofrimento com isto. Eu acho isto até bastante divertido, não é? Estas ter várias partes, vozes interiores. esta observação, eu acho bastante fixe. Eu acho que já contei uma vez aqui no podcast, uma vez, que eu quase me parti a rir, porque tu tinhas dito qualquer coisa, já foi há uns anos que tinhas dito qualquer coisa, eu fiquei super chateado e lembro-me de fui levar o lixo à reciclagem, sim. meio chateado, e estava a pôr o lixo e ou assim uma voz dentro de mim a dizer assim, quero-me divorciar. E eu tive um ataque de riso. Eu acho que foi as outras partes todas a tirar-se voz a rir, assim dizer, estou fofo, ali estou irritado, dá cá o micro. Só por causa do lixo. Dá cá o micro, pronto, já chega. Achei isso mesmo fixe. Agora, isto é sempre a nossa experiência, nós não sabemos se a dos outros é igual. Podemos estar curiosos, fazer perguntas, não é? E eu acho isto mesmo muito fixe. Por isso, para quem nos está a ouvir, falem connosco sobre as vossas vozes interiores, que eu gostava de saber o que é que anda aí a acontecer. E quem sabe isso ajuda-me a mudar também a minha própria relação com as minhas vozes interiores, não é? Porque eu acredito que sempre que eu digo é uma das minhas vozes a assumir o micro. Mas há quem vai dizer, tu não és as tuas vozes interiores. Pois não. Tu és outra coisa. Sim, porque a pessoa tem uma voz que lhe diz isso. Exatamente. Olha, eu não sei se este episódio ajudou ou confundiu, se trouxe clareza ou trouxe caos. Espero que tenham gostado de ouvir a nossa conversa sobre as nossas vozes interiores. Vamos voltar muitas vezes aqui porque as nossas vozes interiores estão sempre a falar, não é? Aliás, são elas que conversam aqui durante o nosso podcast. Eu gosto muito destas conversas. As minhas vozes interiores gostam de conversar sobre elas próprias. Todas as tuas vozes interiores gostam de falar sobre si próprio. Toda a gente gosta de falar sobre si próprio. As vozes interiores também. Ok, boa. Portanto, falem-nos um bocadinho sobre a vossa experiência. Mandem uma mensagem, escrevam um post sobre isto e taguem-nos, que nós queremos ler sobre as vossas vozes interiores. Tá bem? Muitas das estratégias que eu partilho e descodifico na Academia de Neuroestratégia são, no fundo, sobre como é que as outras pessoas, algumas que se tornaram pensadores muito influentes, organizaram as suas vozes interiores. Não é? Boa. Obrigada, Pedro. Sim, obrigado, Mia. Gostei muito as minhas vozes interiores adoraram. Estão todas contentes. Estão todas contentes. Obrigada. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.